Bom dia, pessoal. Bom dia. Tudo tranquilo? Então, vamos para cima, né? Como ela falou, sou o professor Douglas, eu sou mestre em administração, formado nos Estados Unidos. Tenho algumas pós-graduações na área comportamental e de gestão empresarial. E eu atuo aí há mais de 6 anos ajudando pessoas a alcançarem o seu propósito, entregarem o seu máximo, acessando a sua essência, tá bom? Então, eu queria fazer um primeiro convite, antes de mais nada, que vocês se colocassem de pé, rapidão, só para a gente movimentar o nosso esqueleto. Show de bola. Então, todo mundo com os ombros eretos para cima, a cabeça para cima, puxa o ar pelo nariz, rapidamente. Segura, solta. Mais uma vez. Mais uma vez. Mexendo os ombros, balançando as mãos. Isso, podem sentar. Então, vamos lá. Esse livro foi um dos livros que eu publiquei, é o livro Reset. A gente vendeu mais de 5.000 cópias desse livro aqui. E eu vou presentear um de vocês, ao final da palestra, com esse livro Reset aqui. Mas eu queria que vocês prestassem atenção em tudo que eu vou falar aqui, porque a melhor resposta é a que vai ganhar o livro ao final da palestra, tá bom? Então, o tema da nossa palestra é o código-fonte das emoções. Tem alguém aqui da área de TI, além deles? TI, tem mais alguém? Beleza. O que significa código-fonte? Tudo aquilo que você vai colocar dentro de uma programação do sistema servidor. Perfeito. O que significa código-fonte? Perfeito. O código-fonte é uma linguagem programacional, tá? É uma linguagem, é um código de programa que é utilizado para criar softwares, sistemas. Então, o Instagram tem código-fonte, sim ou não? Beleza. Qualquer aplicativo que a gente venha utilizar tem um código-fonte por trás que cria toda aquela inteligênciazinha. O YouTube também tem código-fonte. Então, por que o código-fonte das emoções? Assim como qualquer sistema, assim como qualquer software, as emoções, ela também tem um código-fonte. De que forma, professor Douglas? As emoções, elas existem por um motivo. Elas não estão no nosso corpo por acaso. Se existem emoções, existem sentimentos, existe um propósito por detrás disso. Repare o nosso corpo, que é a mais perfeita criação divina. A gente tem unhas, pés, dedos, cabelos, olhos, ouvidos. Cada parte do nosso corpo tem uma função que juntas formam o nosso organismo. Bem assim é as emoções. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. A ansiedade, a tristeza e a angústia é boa ou ruim? Quem acha que é boa? Quem acha que é ruim? Tem gente que não levantou a mão. Quem acha que não é boa e que não é ruim? Certo. Tudo aquilo que está dentro do nosso organismo, existe um propósito. Então, a ansiedade, a angústia, a tristeza, são emoções que a maioria das pessoas dizem ser negativas, mas que, na verdade, não são. Por quê? O que é que a ansiedade significa? Que a gente está vivendo muito no futuro. Então, a ansiedade é um convite para que a gente venha para o momento presente.
O que é a angústia? O que a angústia representa? Você está com aquele negócio no peito, na barriga, que você não está vivendo o seu propósito. Então, a angústia chama você para você ir para a direção correta a qual você está aqui no mundo. Muitas pessoas não estão vivendo do seu chamado, do seu propósito. Muitas pessoas acordam toda segunda-feira, vai dormir no domingo, angustiadas porque precisa começar mais uma semana de trabalho, a qual ela não queria estar, no local que ela não queria estar e fazendo atividades que ela odeia fazer. Isso, dia após dia, vai gerando angústia dentro de você. E chega um momento que essa angústia, ela se transforma em um problema emocional. Então, as emoções negativas, elas são positivas. Por quê? É um convite para que você olhe para dentro de você e veja o que você precisa mudar. Então, o medo, o que é que o medo significa? O medo é uma função protetora do nosso organismo, mas que ele pode ser patológico. O medo em si, ele é normal. Se você não tivesse medo, você atravessaria uma rua cheia de carros e seria atropelado. Se você não tivesse medo, você pularia do 10º andar de um prédio. Então, o medo é nosso organismo. Qual que é o problema? Quando o medo, ele deixa de ser natural e ele passa a ser patológico. Então, você começa a ter medo de coisas simples, como, por exemplo, dirigir, ou talvez falar em público. Tem gente que trava quando vai falar em público. É um dos medos que as pessoas têm. Ou você tem medo de sair da zona de conforto, abrir o seu próprio negócio, fazer um concurso público. Eu vou fazer uma pergunta. Quem aqui tem o objetivo de ser empreendedor e quem aqui tem o objetivo de ser concurseiro? Empreendedor, levanta a mão. Concurso público. O que é que acontece na nossa vida? Existe uma palavra chamada frustração. A frustração, ela é um dos principais bloqueios que você adquire que impede que você realize os seus objetivos. Por quê? Desde o nosso nascimento, quando a gente sai da barriga da nossa mãe, a gente passa pela primeira frustração. Qual é essa frustração? Sair da zona de conforto, ali dentro da barriga da sua mãe, onde você está sendo cuidado, onde você está sendo protegido, e vir para o mundo. Então, esse primeiro rompimento já representa a primeira frustração que você tem. Depois, tem a transição da infância para a adolescência e da adolescência para a vida adulta. Uma das maiores frustrações e um dos maiores medos que as pessoas enfrentam é durante a transição da adolescência para a vida adulta. Por quê? As pessoas hoje, as escolas não ensinam você ter autoconhecimento. Geralmente isso tem mudado, que bom que tem sido assim, mas os alunos para quê? Para estudar, tirar boas notas, fazer o vestibular, ir para a faculdade e depois arrumar um emprego. Dificilmente, pelo menos na minha época era assim, hoje tem mudado, mas as escolas criam a mentalidade empreendedora nos alunos. E é assim que tem que ser. Então, o aluno, ele cai no mercado de trabalho sendo motivado por uma profissão que às vezes o seu pai incentivou, ou até mesmo a sociedade pressionou ele a querer aquela profissão. Então, o autoconhecimento, ele é uma porta para eliminar qualquer tipo de bloqueio, qualquer tipo de medo que você venha ter dentro de você. Então, voltando ao assunto, o código-fonte das emoções. Uma vez que a gente sabe que as emoções, ela tem um papel protetor dentro do nosso organismo, a gente precisa entender o conceito de traumas e de nós. O que são traumas e nós, que eu falo no livro Reset? Ao longo da nossa vida, a gente tem várias tentativas. A gente empreende, a gente faz concurso público, a gente tenta aprovações em entrevistas de emprego e, na maioria das vezes, a gente não tem uma inteligência emocional, a gente não sabe lidar com as nossas emoções para confrontar os nãos que a vida nos apresenta. Então, você vai para a sua primeira entrevista de emprego, lá tem 6 candidatos concorrendo com você, você não é escolhido, então o que é que você começa? Eu não tenho capacidade. Aconteceu uma coisa comigo
há alguns anos atrás, quando eu era estagiário, estava iniciando o curso de administração, que eu comecei a colocar currículo nas empresas e eu fui para uma entrevista na Energisa. Fiz a entrevista na Energisa, eu me lembro até hoje, o nome do gestor que me entrevistou era Marcão. Eu fui bem em todas as etapas, tirei a melhor nota na prova, fui bem na prova oral, fui bem na prova escrita, na entrevista, e ele falou assim para mim: eu não vou lhe contratar como estagiário aqui, porque você é muito acima do cargo. E eu não entendi porque ele falou aquilo para mim. Eu falei assim: mas como assim? Se eu fui o melhor, por que você não me contrata? Essa não seria a lógica das coisas? Então, eu precisei ouvir do outro que eu era bom, porque eu mesmo não estava acreditando em mim. E muitas vezes isso acontece na sua vida também. Às vezes é preciso o outro olhar para você e falar assim: você tem potencial, porque você não enxergou quem você é. Todo mundo, todo ser humano, veio para o mundo com um propósito. Alguns têm um propósito mais coletivo, outros têm um propósito mais individual. Cuidar da família, enfim. Outros têm o propósito de ajudar pessoas, ajudar a amamentar, ajudar pessoas a destravarem a sua comunicação. E cada dia que você vive longe daquilo que você foi chamado, você está morrendo aos poucos. Você está se desperdiçando. Foi assim comigo. Eu saí de casa com 13 anos de idade para embarcar no sonho de ser jogador de futebol. Alguns que estão aí são meus alunos e conhecem essa minha história. E eu saí com 13 anos, me distanciei dos meus pais, da minha mãe, eu morava lá. Eu saí com 13 anos, me distanciei dos meus pais, da minha mãe, eu morava lá nos alojamentos. E dos 13 aos 17 anos eu viajava o Brasil, de estado em estado. Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina. Com 18 anos, foi a época mais difícil da minha vida. Por quê? Eu precisei definir isso da minha vida. Por quê? Eu precisei definir se eu continuaria no esporte, enquanto atleta profissional, ou se eu enveredaria pelo caminho dos estudos. Na minha própria consciência, eu queria o quê? Ser jogador de futebol, ganhar dinheiro, andar de carro importado, BMW, Porsche, tudo que a mídia anuncia, mas que, na prática, é uma grande mentira. De 100 mil crianças que querem ser jogadores de futebol, você pegue 10 que conseguem chegar a esse nível. Então, eu queria viver o que os outros pensavam para mim. Mas eu não queria viver o que a vida tinha para mim. E porque eu queria insistir nisso, eu acabei indo ao fundo do poço. Então, com 18 anos, eu tive uma crise existencial muito grande. Eu fiquei deprimido, ansioso, dentro do quarto. Eu tinha medo de colocar o pé na rua. Eu tinha medo de sair de casa, porque o coração acelerava. Eu vivia em um mundo, que era o mundo do esporte. E eu me deparei com o mundo do trabalho, um mundo totalmente do mundo que eu vivia. Então, eu comecei a estudar um pouco mais sobre o ser humano. Estudei programação neurolinguística, PNL, estudei TCC, psicologia cognitiva comportamental, estudei hipnose clínica, estudei várias áreas do ser humano e eu procurei entender um pouquinho qual que é o sentido da vida, o que é que movimenta as pessoas. Só que, ainda assim, eu não conseguia me encontrar na sociedade. Eu tive uns 6 empregos diferentes. Eu passava 6 meses, aprendia tudo que tinha na empresa e ali, para mim, não servia mais. E eu saía. E sempre falavam assim para mim: você é maluco, você não para em um lugar, você não vai chegar em lugar nenhum, você é inquieto, você é igual ao seu pai. Você vai ser um fracassado. Só que o grande problema da gente querer ouvir os outros é que a gente esquece do nosso propósito, daquilo que a gente foi chamado. Então, com 18 anos, 19 anos, eu abri minha primeira empresa, que foi o e-commerce de roupas, chamava-se Ruge Memoth. Eu registrei uma marca de roupas no INPI e mandava bordar camisas, bonés, jaquetas, abri uma loja presencial e um e-commerce. Ao final de 10 meses, eu tinha vendido mais de 2.560 peças de roupa. Encerrei aquele e-commerce, voltei para o mercado de trabalho. E continuei a minha jornada. Até que eu comecei a trabalhar no órgão, atendendo micro e pequenas empresas,
que foi lá onde Cristiano me conheceu. E nesse órgão que eu trabalhei, atendendo micro e pequenas empresas, eu consegui encontrar algo que realmente motivava o meu coração, ajudar os empreendedores a irem para o próximo nível. Não só os empreendedores, como os aspirantes a empreendedores, ou seja, aquelas pessoas que tinham o sonho de ter o seu próprio negócio, mas por algum motivo não deram o primeiro passo. Talvez por conta da zona de conforto, pelo medo, enfim. E ali eu encontrei o meu propósito, comecei a ajudar esses empreendedores. Eu atendi, naquele ano, mais de 50 empresas. E qual foi o padrão que eu identifiquei nos empreendedores de sucesso e nos empreendedores que não tinham sucesso? Estava na gestão de pessoas, sim ou não? Não. Estava na gestão de processos? Também não. Estava na gestão financeira? Também não. Tudo bem, gestão de pessoas, gestão de processos, gestão financeira, são áreas que são importantes dentro das empresas. Mas o principal ponto que diferenciava aqueles empreendedores que tinham sucesso daqueles que não tinham era o mindset, a forma de enxergar o mundo, como eles encaravam as frustrações, quando as coisas não deram certo, como é que eles reagiam. Então, isso é o principal ponto que diferenciava os empreendedores que tinham sucesso daqueles empreendedores que não tinham sucesso. Então, o que eu fazia? O meu papel era fazer um diagnóstico empresarial e dar para o empreendedor um mapa, como se fosse realmente um manual, as áreas que ele precisaria melhorar dentro da empresa. Isso eu fazia, mas por trás eu estava trabalhando nele a mentalidade. Às vezes eram empresários que cresceram no lar, que a mãe e o pai não acreditavam neles. Cresceram em um ambiente de escassez, que às vezes faltava até o básico, como comida. Então o cara levava essa mentalidade para dentro das empresas. Ele não estava conseguindo vender, era porque ele não sabia vender? É porque ele não entendia de vendas? Não. Num primeiro ponto, talvez fosse isso que você achasse. Mas, no fundo, ele não estava conseguindo vender porque ele tinha uma trava, um bloqueio dentro dele, que ele não podia ganhar dinheiro, ele não podia enriquecer, porque dinheiro era sinônimo de fraqueza dentro da família. Dinheiro era sinônimo de brigas dentro da família. Então, por trás de um problema, sempre tem uma causa que é muito mais profunda do que aquele problema aparente ali. Então, trabalhando esses empresários, a mentalidade, acreditando, plantando a semente da confiança dentro deles, eles começaram a destravar os seus negócios. Isso, eu não estou falando aqui da boca para fora, não. Se vocês forem lá no meu canal do YouTube, vocês vão ver o depoimento dessas pessoas, falando os resultados que eles tiveram. Eles achavam que estavam aprendendo técnicas de negócio, processos, pessoas, mas, no fundo, o segredo era mudança de mentalidade, substituir crenças, trocar crenças antigas, que eu chamo de vírus, são softwares que estão contaminados, por crenças novas, por uma nova forma de pensar, por um novo mindset. Deu errado, eu sou um fracasso? Não, eu aprendi, agora eu vou para cima, com muito mais experiência. Como que vocês não vão se frustrar? Pensa comigo, uma guerra, ela é composta por 9, 11, 20 batalhas. Se você perder 9 batalhas, significa que você perdeu a guerra? Não. Se você ganhar a última batalha, você ganhou a guerra. Se você abrir 9 empresas e quebrar, você perdeu a guerra? Tem uma 10ª tentativa para você ir lá e acertar. A nossa mente, ela é tão limitada que sempre que as coisas não dão certo, a gente julga a Deus, a gente critica, chama nós mesmos de burros. Eu sou burro. Só que aí passa 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos. Aí você olha lá para trás e fala assim: graças a Deus que aquilo não deu certo.
Marido e mulher. Aquela mulher ia ser uma praga na minha vida. Aquela mulher ia me afundar em dívidas. Graças a Deus que aquele relacionamento não deu certo. Então, os nossos olhos, eles são limitados para entender as coisas. Por isso que hoje, quando as coisas dão errado na minha vida, eu nunca reclamo. Eu falo assim, graças a Deus. Hoje eu não entendo, mas daqui a um tempinho eu vou olhar para trás e vou entender. Graças a Deus que eu não fiquei na Energisa. Graças a Deus que eu não fui aprovado em outros processos seletivos. Porque senão eu não tinha abrido minha própria empresa. Se eu não tivesse abrido minha própria empresa, minha primeira empresa, eu não teria história para contar. Talvez eu estivesse na Energisa até hoje, acomodadozinho, ganhando ali um saláriozinho bom. Então, tudo que não dá certo na nossa vida é por conta de um propósito. Pensem dessa forma, tá? Eu vou fazer um segundo convite para vocês. Eu queria que vocês fechassem os olhos e imaginassem um jardim. Imagine um jardim. O jardim, quem vai construir é você. Como que é esse jardim? É um jardim que tem mais árvores? É um jardim que tem mais grama? É um jardim que tem mais flores, tem animais? Pense, imagine esse jardim. Pense no jardim, nos detalhes que tem dentro desse jardim. Pode abrir os olhos. Como é seu nome? Raquel. Como era o seu jardim? Tem muita natureza e mais o quê? Pessoas e mais o quê? Cura. Como é seu nome? Vinícius. Como era o seu jardim? Grama mais verde. Os animais. Certo. Como era o seu jardim, Yasmin? Certo. Eu perguntei como era o jardim de Júnior, de Raquel e de Yasmin. O jardim deles era parecido? Totalmente diferente, né? Assim é a nossa vida. As situações que acontecem conosco, cada um vai interpretar de uma maneira. Quebrar uma empresa, Júnior vai interpretar de uma forma, Raquel vai interpretar de outra forma, e Yasmin vai interpretar de outra forma. O que determina a forma que você vai encarar as coisas são as experiências de vida que você teve e são as crenças que você tem até o momento presente. E continuando essa minha jornada, aí eu escrevi alguns livros, escrevi o livro Reset, e hoje eu tenho clareza do meu propósito. Hoje eu acordo todos os dias motivado, feliz, para encarar os desafios que eu tenho para encarar. Mas nem sempre foi assim. Quando as pessoas falam de inteligência emocional, principalmente quando eu vejo na internet, fala-se muito de uma postura passiva. Inteligência emocional no sentido de você saber lidar com as emoções, conversar com as suas emoções, sentir as emoções. Isso é bom? Sim, é bom. Mas, tratando-se de inteligência emocional, nem sempre o que é básico é o que vai funcionar mais. Na nossa vida, é preciso que a gente vá para o confronto. A guerra só é vencida depois do confronto. Só existe paz na nossa vida depois do confronto. Esposo e esposa, quando tem uma briga dentro da casa, se os dois ignorarem, o que é que vai acontecer? Depois, o casamento corre o risco de acabar. Mas se os dois começarem a conversar, a debater, é muito melhor, porque aquele conflito ele vai ser resolvido. Então, o confronto na nossa vida é fundamental. Você tem algum problema com seu amigo de trabalho, com seu funcionário? Chame ele, converse, questione, porque a partir do confronto é que você vai conseguir resolver todas as questões da nossa vida. Dentro desse tema de gestão das emoções, o código-fonte das emoções, existe uma coisa chamada o ciclo da autossabotagem. O que vem a ser o ciclo da autossabotagem? Toda crença dentro da gente, ela nasce de um acontecimento. Como é seu nome?
Eli, você faz um favor rapidinho? Pode vir. Você é burro. Ai, meu Deus. Você é burro. Fale com mais força. Ai, é difícil isso pra mim. Você é burro. Ela me chamou de burro. O que foi que aconteceu? Teve um acontecimento, uma situação. Depois que ela me chamou de burro, o que é que vai acontecer? Eu vou interpretar essa situação. Eu vou ter um pensamento em relação ao acontecimento. Então, quais são as duas formas que eu posso pensar? Eu sou burro, porque eu tirei uma nota baixa, ela é minha professora, ou então, ela não soube ensinar, e eu estou muito acima. Duas formas de pensar. Depois do meu pensamento, tem uma emoção. Se eu penso que eu sou burro, como é que eu vou me sentir? Incapaz, inseguro. Se Né? eu penso que o problema é com você e não comigo, como é que eu vou me sentir? Vai saber dissipar e compreender que aquela é uma visão da pessoa e não resume aquilo que você é. Palmas para ela, pessoal. Obrigado. Então, o que é que acontece? Todo evento na nossa vida tem um acontecimento, a gente tem um pensamento, o pensamento gera uma emoção e essa emoção fica gravada dentro da gente. Qual que é o problema? Os pais não ensinam os filhos a lidar com as emoções. Então, as crianças passam por situações nos seus cotidianos de vida que elas não absorvem da melhor forma e aquilo fica guardado dentro delas. Então a vida vai passando, aquela criança vai seguindo, e aí aquela criança vai fazer um concurso público. Aí ela pega a prova, começa a tremer, começa a suar as mãos. Por que eu estou nervoso? Por que eu estou me sentindo assim? Alguém no passado instalou uma crença nela. Talvez ela não saiba, mas dentro da mente dela ela está assim, eu sou burra, eu sou burro, eu sou burra, eu sou burro. 95% dos nossos pensamentos, eles são inconscientes. E apenas 5% das nossas ações são conscientes. Por quê? Se tudo que a gente vivesse, a gente conseguisse pensar e visualizar, a gente enlouqueceria. Então, uma das formas de proteção do nosso cérebro é guardar esses eventos na nossa vida, no nosso inconsciente. Então, a forma que a gente lida com as coisas e que a gente internaliza e absorve essas coisas, representa as nossas crenças e quem a gente é no momento presente. Esse que é o ciclo da autossabotagem. O que vem a ser a autossabotagem? São barreiras internas que você cria dentro de você e que impede que você alcance os seus objetivos. Dentro da autossabotagem tem um carinha chamado sabotador interno. Quem é o sabotador interno? O sabotador interno é aquela vozinha que fica dentro da sua cabeça dizendo assim, eu não vou conseguir, eu não sou capaz, eu já quebrei várias vezes, então eu vou quebrar de novo. Isso que é o sabotador interno. O sabotador interno, ele nunca vai falar na terceira pessoa, ele nunca vai falar ele sempre vai falar eu. Quais são os 3 ambientes que constrói o sabotador interno? Família, é onde você cresce, pai e mãe ou na casa da avó. Escola, também é um ambiente que constrói o sabotador interno. E religião. Tem religiões, igrejas que eu já fui, que os líderes pregam que a riqueza é errado, que é pecado. Então, como é que o fiel ele vai se comportar na vida? Ele não vai querer ganhar dinheiro, não vai querer vender, ele não vai querer prosperar, porque ele acha que a riqueza é ruim. Então, foi uma crença que foi construída no ambiente religioso. Esses são os 3 ambientes que representam a criação do nosso sabotador interno. Religião, escola e família. Trazendo essa abordagem para vocês, o que vocês têm que pensar? Como é que eu posso encarar as situações a partir de hoje? Quais as perguntas que eu posso fazer para mim mesmo? Questionar o nosso cérebro é fundamental em qualquer hipótese. Então, sempre que você estiver com medo, sempre que você estiver inseguro, questione os seus pensamentos. Por quê que eu vou quebrar? Por que eu vou falhar de novo? Se eu conheço empresários
que abriram 10 empresas e só veio dar certo na 11ª tentativa. Então, questionar é um ponto fundamental para a nossa evolução. Coloque no outro slide, na outra apresentação, no segundo slide, que a gente já vai encerrar. No segundo slide. Aí, pode abrir. Então, pessoal, estamos concluindo, finalizando aqui, tá? A nossa palestra sobre o código-fonte das emoções e, para finalizar, encerrando com chave de ouro, eu queria que vocês mentalizassem qual é o principal objetivo de vocês para 2024. O que é que vocês querem alcançar em 2024? Feche os seus olhos, comece a pensar. Se você quer abrir uma empresa, veja-se dentro dessa empresa, comandando seus colaboradores, ou talvez você quer abrir uma nova filial. Imagine essa filial. Às vezes você quer comprar um carro ou uma casa. Imagine-se dentro dessa casa. Às vezes você quer uma viagem. Imagine-se viajando. Às vezes é uma libertação emocional, se livrar de algum tipo de medo. Imagine-se livre desse medo. Imagine-se isso fora, longe da sua vida. Sinta isso. Pode abrir os olhos. O que eu queria dizer para vocês é que na Bíblia tem um trecho que diz assim: se a sua fé for como um grão de mostarda, você vai ser capaz de mover montanhas. Então, não desacreditem de vocês. Por quê? O Criador já acreditou em vocês quando mandou vocês aqui para a Terra. Por que que vocês não estão acreditando em vocês? Muito obrigado.